Olá, meus caros estudantes. Eu sou o professor Roberto Claudino. Hoje estou aqui para cumprir com o nosso combinado na aula de fundamentação teórica do plano inclinado. Lá nós combinamos que iríamos propor um exercício resolvido relativo a este tema. E vamos cumprir com isso aqui agora. Vamos lá? Bem, eu trouxe aqui um probleminha simples, só a título de fixação do que vimos na última aula. Trata-se de um bloco de 7 kg com um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Vamos ressaltar mais uma vez que nós estamos desprezando o atrito. Vamos começar o problema encontrando a tensão na corda. Veja o sistema. Essa parte aqui embaixo representa o solo. Aqui é o nosso plano inclinado com um ângulo θ. O nosso bloquinho, neste caso aqui, ele está fixo por uma corda lá no alto do plano. Então, esse bloco ele não está se movimentando, está estático. Vamos analisar aqui as forças envolvidas no sistema. Começando pela força gravitacional, ele dotado de massa, vai ter uma força peso apontando para o solo. Veja, a força peso ela não está perpendicular ao plano, que seria aqui. Ela está perpendicular ao solo, como é via de regra, de sua natureza. Além dela, nós temos também a força normal. A força normal, esta sim, ela é perpendicular ao plano de contato, à superfície de contato. E no nosso caso aqui é o plano inclinado. Se o bloco ele tem massa e está em contato com uma superfície, ele promove uma compressão aqui em sua base. Então, por conta da compressão, surge a força normal em oposição a essa compressão. Essa força gravitacional, nós vamos decompor ela em duas outras forças, que é a sua componente para o eixo x e no eixo y. Lembrando que esse eixo x e eixo y é uma convenção nossa em relação ao plano. Vamos convencionar que aqui no plano é o nosso eixo x. E aí, perpendicular a ele, nós temos o eixo y. Então, veja que no eixo y nós temos a força normal e a força gravitacional em y. E aqui, a força gravitacional em x. Este ângulo aqui, entre a força gravitacional y e a própria força gravitacional, ele equivale a este mesmo ângulo de inclinação do plano. Isso aqui nós já demonstramos na aula de fundamentação teórica. Quem não se lembrar, retorna lá, para poder entender o porquê eles são iguais. Bom, se o bloco ele está preso por uma corda, então existe uma força aqui, chamada força de tração, que é uma força proveniente dessa fixação. Por esta razão, este bloco ele não está se movendo, por conta dessa fixação com a corda. Interessante ressaltar isso, porque mesmo estando sem atrito e não havendo essa fixação, mesmo sem qualquer força externa, o bloco iria se deslocar por ação da aceleração da gravidade. Neste caso aqui, estamos analisando ele estático. Então, vamos aos dados do problema, só demarcar eles aqui que já falamos, né? O bloco tem 7 kg de massa, o ângulo de inclinação é de 30 graus, e na nossa letra A nós queremos saber a força de tração. Então, vamos analisar aqui, na solução da letra A, começando pelo eixo x. Partindo da segunda lei de Newton, em que força resultante é igual a massa vezes aceleração, nós vamos analisar quais são as duas forças que existem aqui no eixo x. Elas estão evidentes aqui, ó, no eixo x do plano. Força gravitacional em x, que puxa o bloco para baixo, e a força de tração proveniente da fixação da corda, que mantém o corpo parado. Então, são duas forças na mesma direção, na direção x, em sentidos opostos. Então, a força gravitacional, a força resultante para este eixo, seria a força gravitacional em x menos a força de tração, igual a massa de aceleração. Ou seja, a força resultante é substituir por essas duas. Agora, relembrando, o bloco está estático. Não há aceleração, ele não está se deslocando por conta da fixação da corda. Então, todo esse segundo termo aqui, ele desaparece, o que nos dá a força gravitacional em x igual à força de tração. Nós já conhecemos qual é a expressão para a força gravitacional em x. Nós já fizemos toda a dedução dela lá na aula da fundamentação teórica. Então, eis ela aqui. A força gravitacional em x, que é igual a essa força de tração neste problema aqui,
é mg seno de θ. Quem não se lembrar disso aqui, volta um pouquinho lá na aula e dá uma relembrada. Então, o que fazer agora? Já que ele está pedindo a força de tração, eu vou encontrar esse valor numérico para ela, substituindo aqui a massa, a gravidade e o seno do ângulo. Sabendo que nós vamos utilizar a gravidade, 9,8. Essa aproximação aí que nós temos usado em todas as aulas. Então, está aí a força de tração, 7 da massa, 9,8 da gravidade e o seno de 30, no lugar de θ, 30. Fazendo esse cálculo rapidinho nessa calculadora, você deve encontrar 34,3 newtons. Essa aí é a nossa letra A. A letra B, ele pede para você encontrar a força normal que age. Então, agora, nós vamos trabalhar uma análise no eixo Y. Vamos lá para o eixo Y. Partindo também da segunda lei de Newton, em que força resultante é igual a massa vezes aceleração, agora força resultante para o eixo Y. Também são duas forças na mesma direção, só que em sentidos opostos. Está a força gravitacional de Y para baixo e a força normal para cima. Então, essa soma vetorial aqui representaremos como uma subtração. Fg de Y menos F de N, que é igual a massa vezes aceleração. Aqui também não há movimento. A aceleração aqui é zero. Esse segundo termo também é nulo. Por quê? O bloco, embora tenha duas forças, ele não está afundando no plano. A força gravitacional Y existe, mas ela não é suficiente para fazer ele afundar no plano. E a força normal existe, proveniente da compressão, mas ela também não desloca o bloco para cima. Então, também há um repouso na projeção Y. Neste caso, a força gravitacional Y é igual à força normal. Então, se eu procuro a força normal, eu encontro ela encontrando a força gravitacional Y. Equação dessa componente da força, nós também já calculamos na aula passada. Vamos relembrar ela aqui, ó. Fg de Y, que é igual à força normal, é mg cosseno de θ. Quem não se lembrar de onde nós tiramos essa expressão, volta na aula e dá uma revisadinha. Então, aqui eu vou substituir agora os valores para encontrar a força normal. Substituir os dados da expressão. A massa é 7 kg. A gravidade nós estamos aproximando para 9,8. Está aqui. No lugar de G, 9,8. No lugar de M, 7. E o cosseno de θ, que é 30 graus. Com essa continha fácil e rápida na calculadora aí, você deve encontrar aproximadamente 59,4 newtons. Está aí a nossa letra B. Na letra C, pede-se o módulo da aceleração do bloco se a corda for cortada. Então, veja, agora é uma outra situação. Ele estava em repouso até o exato momento. Na letra C, nós vamos eliminar essa corda aqui. Então, ela vai deixar de existir. Obviamente, a força de tração também não vai existir mais. Então, agora, na letra C, nós vamos considerar na força resultante apenas uma força. Lembre, na letra A, nós tínhamos a força gravitacional em X e a força de tração como resultante do eixo X. Agora que não há mais a corda, não existe mais essa força de tração. Então, a força resultante no eixo X agora, só existe a força gravitacional em X, que é igual a massa vezes a aceleração. Aqui na letra A, nós cortamos a aceleração porque o bloco estava em repouso, porque era fixado pela corda. Agora não tem mais a corda, então agora existe uma aceleração. Ele se desloca. Então, o que fazer aqui? Vamos substituir, no lugar de Fg de x, a sua expressão, mg seno de θ, igual massa vezes aceleração. Temos massa de um lado e do outro da igualdade, elimina-se as duas massas, sobra para nós que a aceleração é igual a g seno de θ. Ou seja, a aceleração depende exclusivamente da gravidade e do seno do ângulo. Perceba que a aceleração não depende da massa, mas ela pode variar com o ângulo. Quer dizer que, independente se isso aqui for, na prática, um carro ou um caminhão, com ângulos iguais, eles descem com a mesma aceleração. A massa não interfere na aceleração do plano inclinado, apenas a gravidade e o seno de θ. Bom, e qual é o valor mesmo nesse caso? Vamos substituir aqui os dados. A gravidade é 9,8 vezes o seno do ângulo, que é 30 graus. Fazendo esse cálculozinho aí, a aceleração equivale a aproximadamente 4,9 metros por segundo ao quadrado.
Perceba que a aceleração num plano inclinado, ela não se utiliza 100% da aceleração da gravidade. Há sempre uma dependência da inclinação, que influencia em essa aceleração ser maior ou menor. Bom, essa aqui é a solução do primeiro problema. Eu vou propor como desafio para vocês aqui o segundo problema, que é semelhante ao primeiro. Mudei alguns dados e acrescentei mais algumas coisinhas ao final aqui, apenas para vocês avaliarem quando muda a massa do bloco, se isso mexe na aceleração ou não, se muda o ângulo, o que acontece com a aceleração, apenas como provocação para vocês refletirem um pouquinho mais sobre o conteúdo. Aqui nós temos o gabarito das soluções, e aí sugiro que você tente resolver o problema. Se não tiver sucesso, recomendo retornar lá na aula, retornar no probleminha anterior que a gente fez, para ver onde é que você está falhando, para poder retomar o seu raciocínio e seguir em frente. Por hora é só. Um abraço e até a próxima.